Imagine acordar em uma manhã qualquer, abrir a janela e notar que o ar tá mais pesado do que o normal. O céu, normalmente azul e vibrante da costa paulista, aparece com um tom estranho, quase metálico. O barulho das ondas parece diferente, mais grave, mais distante, como se o mar estivesse prendendo a respiração antes de fazer algo que ninguém jamais poderia prever. Agora imagine que, em poucas horas, toda a tranquilidade do litoral de São Paulo fosse substituída pelo som brutal e ensurdecedor de milhões de litros de água avançando com força sobre tudo. Um tsunami no Brasil, no litoral paulista. Parece impossível, não é? Afinal, crescemos ouvindo que tsunamis são coisas de filmes ou fenômenos restritos ao Japão, Indonésia ou ao Oceano Pacífico. Mas e se não fosse assim? E se acontecesse um tsunami no litoral de São Paulo? Essa pergunta inquietante revela mais do que um simples exercício de imaginação. Ela revela o que aconteceria com milhões de pessoas, com a infraestrutura, com as cidades, com o meio ambiente e até com a história do Brasil, se um evento desse tipo realmente atingisse nossa costa. E é exatamente isso que vamos explorar agora em uma jornada que mistura ciência, fatos reais, projeções geológicas e possibilidades assustadoras que a maioria das pessoas nunca parou para considerar. Antes de continuarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal Inusitado, porque isso ajuda demais a manter nosso conteúdo vivo e chegar a mais pessoas. A grande questão é: um tsunami é possível no Brasil? E se sim, o que teria que acontecer para que ele atingisse o litoral paulista? A resposta não é tão simples quanto parece. Ao contrário do que muitos acreditam, o Brasil não está totalmente protegido contra tsunamis. Embora não esteja em uma zona de alto risco, como países posicionados no Anel de Fogo do Pacífico, existem registros históricos de ondas gigantes que chegaram ao nosso litoral, principalmente em épocas remotas, provocadas por terremotos distantes no Oceano Atlântico. O caso mais notável foi o terremoto de Lisboa, em 1755, que gerou ondas observadas desde o Caribe até partes da costa brasileira. Embora não tenham causado destruições enormes por aqui, provaram que o Atlântico não é tão pacífico quanto imaginamos. E é exatamente nesse ponto que nossa simulação começa. Para entender o que aconteceria no litoral paulista, precisamos compreender o que provocaria um tsunami capaz de viajar milhares de quilômetros pelo Atlântico até chegar ao Brasil. Existem 3 possibilidades reais, conhecidas pelos geólogos. A primeira seria um mega terremoto no meio do Atlântico, em uma falha geológica capaz de movimentar uma quantidade colossal de água. A segunda seria um deslizamento submarino gigante em regiões de instabilidade no Atlântico Norte. A terceira, e mais citada pelos especialistas, seria o colapso parcial do vulcão Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas Canárias. Desde o início dos anos 2000, alguns estudos apresentaram a hipótese de que, caso parte desse vulcão desmoronasse em direção ao mar, toneladas de rochas entrariam no oceano de uma só vez, criando uma onda inicial catastrófica que poderia se espalhar pelo Atlântico inteiro. Apesar de haver debates entre cientistas sobre o tamanho real dessa onda, o cenário ainda é discutido como possível, especialmente considerando que eventos geológicos desse tipo não seguem previsões humanas. Agora imagine que em nossa simulação hipotética, um desses eventos ocorra. Um tremor gigantesco é detectado em uma região profunda do Atlântico. Em poucos segundos, sensores internacionais começam a enviar alertas automáticos. Satélites percebem o deslocamento abrupto da água. Sistemas de emergência na Europa e na costa africana são ativados. E os institutos brasileiros recebem os primeiros sinais. Uma onda se forma, cresce e se desloca rapidamente em direção às Américas. A primeira pergunta é: quanto tempo levaria para chegar ao litoral de São Paulo? Estimativas sugerem que, dependendo da origem do evento, a onda poderia chegar à costa brasileira em algo entre 6 e 10 horas. Parece muito tempo, mas não é.
Considerando o tamanho do litoral, a quantidade de cidades, a quantidade de turistas, de moradores e de regiões de difícil evacuação. 6 horas seriam muito pouco para mover milhões de pessoas. E quando olhamos para cidades como Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e todo o vale da Baixada Santista, percebemos a gravidade disso. São regiões extremamente povoadas e com topografia baixa, com boa parte das áreas urbanas praticamente ao nível do mar. O primeiro impacto dessa notícia seria o pânico. Telejornais interromperiam a programação. Redes sociais explodiriam com boatos, teorias, vídeos de satélite e imagens prévias do evento original. As estradas seriam tomadas em minutos. A rodovia Imigrantes e a Anchieta provavelmente se tornariam completamente congestionadas em menos de 1 hora, assim como a Rio Santos e todas as vias de acesso às cidades costeiras. A chance de evacuar de forma eficiente seria mínima. Em alguns pontos, talvez impossível. Para quem estivesse em praias, hotéis ou residências próximas ao mar, o aviso recomendaria buscar imediatamente áreas elevadas. Mas onde exatamente? A Baixada Santista possui poucas elevações consideráveis e grande parte delas fica longe das áreas mais populosas. Isso criaria uma corrida pela sobrevivência que colocaria milhares de vidas em risco antes mesmo da onda tocar a costa. Agora imagine o momento exato da chegada do tsunami. Não estamos falando de uma onda típica de filme, com um paredão vertical de água se movendo a quilômetros por hora. Na realidade, tsunamis se comportam mais como uma parede massiva e contínua, que cresce conforme se aproxima da costa, ganhando força e altura à medida que o fundo raso do litoral empurra a água para cima. Em alguns cenários, essa onda poderia atingir entre 5 e 15 metros no litoral paulista, dependendo da energia liberada pelo evento inicial. Considere o impacto disso em regiões como Santos, que abriga o maior porto da América Latina. Containers, navios, cais, estruturas de armazenamento e galpões seriam arrastados como brinquedos. A cidade inteira poderia sofrer alagamentos severos que avançariam centenas de metros continente adentro. No Guarujá, áreas como Pitangueiras, Enseada e toda a faixa litorânea seriam engolidas pela força da água. Na Praia Grande, enormes porções da orla desapareceriam sob a onda. E como seria no litoral norte? Cidades como São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba enfrentariam um impacto com topografia um pouco mais acidentada, o que poderia diminuir a penetração da água em algumas áreas, mas aumentar a destruição em outras. Especialmente nas encostas e áreas estreitas entre montanhas e março. Depois do impacto inicial, viria a segunda onda e talvez uma terceira. Tsunamis costumam ocorrer em séries. Às vezes a segunda ou a terceira onda são ainda maiores que a primeira. Isso aumentaria muito a devastação. Veículos seriam carregados como se fossem feitos de papel. Edifícios menores poderiam desabar. Equipamentos elétricos explodiriam. Bairros inteiros ficariam debaixo d'água. A energia elétrica seria interrompida por dias. As telecomunicações cairiam. O Brasil enfrentaria um dos maiores desastres naturais já imaginados. Agora, pense na dimensão humana disso. Turistas tentando escapar de áreas inundadas. Moradores procurando familiares. Hospitais superlotados e sem insumos. Estradas bloqueadas por detritos trazidos pela água. Animais domésticos e silvestres deslocados para áreas urbanas. Além disso, gigantescas quantidades de água salgada invadiriam o solo, contaminando lençóis freáticos e danificando sistemas de saneamento e abastecimento. O Porto de Santos pararia por semanas ou meses, causando prejuízos gigantescos para a economia brasileira, já que boa parte das importações e exportações do país passam por ali. Instalações industriais e refinarias da região poderiam ser danificadas, causando riscos adicionais como vazamento de combustíveis, produtos químicos e poluentes. Manguezais,
Restingas e áreas de preservação sofreriam impactos severos que levariam décadas para recuperar. O custo ambiental seria incalculável. E como se não bastasse, viriam os impactos secundários. Mosquitos e doenças provenientes de água parada, dificuldades logísticas de enviar ajuda, falta de alimentos em algumas regiões, empresas e moradores tendo que abandonar áreas inteiras consideradas inabitáveis após o desastre. Mas apesar de tudo isso parecer apocalíptico, existe um lado importante que muitas pessoas esquecem. Situações extremas como essa, mesmo que improváveis, nos fazem refletir sobre o quanto dependemos de preparação, prevenção e informação. Parte do impacto de um tsunami depende diretamente da capacidade de alerta precoce das autoridades e da resposta da população. Em muitos países com risco real, exercícios de evacuação fazem parte da rotina. O Brasil não enfrenta esse tipo de ameaça com frequência, então nossa cultura de prevenção é limitada. Mas perguntar o que poderia acontecer nos ajuda a compreender melhor o mundo e a repensar como protegemos nossas cidades. Ao final dessa simulação, fica a reflexão. Se um tsunami realmente atingisse o litoral de São Paulo, milhões de vidas seriam afetadas. A geografia mudaria, o cotidiano mudaria, a história do Brasil mudaria. E por mais assustador que esse cenário pareça, ele abre espaço para uma pergunta importante. Estamos preparados para o inesperado? Ou vivemos no conforto da ideia de que nada assim poderia nos atingir? Você acha que o Brasil deveria investir mais em monitoramento, prevenção e infraestrutura contra desastres raros, porém devastadores? Porque se existe algo que a natureza já provou inúmeras vezes, é que ela não precisa pedir permissão para mudar tudo. E talvez a pergunta mais inquietante seja: se um tsunami pode acontecer no litoral paulista, o que mais pode estar adormecido no Atlântico, esperando o momento certo para despertar? Isso é assunto para outro vídeo do Inusitado. Até logo!